Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast, o nosso terceiro episódio dessa terceira temporada. E hoje eu tô recebendo aqui como co-host meu querido amigo, um dos caras que me encorajou, a gente tava falando isso aqui agora no Fora do Ar, um dos caras que me encorajou a criar todo esse ecossistema. Porra, eu gosto desse cara pra caralho. Teve com a gente, sei lá, turma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 999. Teve com a gente em Dubai, vai estar com a gente em Nova York, vai em todos os eventos. É membro da SAF Editora. E porra, é só o começo. Tamo junto. Gabriel Avelar. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Tá aqui de co-host dessa figura ilustre aqui, o Igor, que tá com a gente hoje. De fato, acompanho você desde o começo. Admiro também desde o começo. Tamo junto. Tô muito feliz de te ver até onde você chegou e aí não duvido nem um pouco de onde você vai até onde você vai chegar. Nós vamos junto. E aí hoje a gente tá recebendo esse cara que também está com a gente desde a turma 1. Ele que é especialista em direito imobiliário, mas também tem outros negócios. Deixa eu ver o que mais que ele é atualmente. Namorado, cozinheiro, o que mais? Empresário. Agora tá até líder, fazendo design de camiseta. Você tá vendo ali? Viu? Ó, a camiseta dele é chique. Você que tá no Spotify, vai pro YouTube. Adivinha onde eu aprendi isso aqui? Na mentoria do SAF. Lógico, né? Igor Giraldi, se apresenta pra galera aí, meu querido. Quem é o Igor Giraldi hoje? Muito obrigado, SAF, pelo convite, né, de vir gravar aqui com você em BH, sair lá do Mato Grosso, 2.000 quilômetros. Rodou um chão. Uma função pra chegar aqui, cara, porque eu moro numa cidade 200 km da capital. Quantos habitantes tem lá? Na minha cidade, que é Rondonópolis, no Mato Grosso, 250 mil. É grandinho, porra. Grande. Mas nós não temos uma estrutura de aeroporto muito boa, então a gente precisa deslocar até a capital para pegar avião. Pouco tempo, daqui a pouco nós vamos ter o SAF Air. Então eu saí de casa de madrugada da segunda-feira. Buscar o cara de helicóptero. Passei fazer 4 paradas. Fiz essa função toda para estar aqui com muito prazer, com muita alegria, né? E queria já iniciar o nosso bate-papo primeiro agradecendo a Deus, né? Que está acima de todos nós e não estaríamos aqui se não fosse Ele, né? E agradecer também a você, ao Avelar e a toda a sua equipe, né? Que desde 2021, início de 2021... Final de 2020, você lembra? Você estava na praia. Me recebeu de braços abertos, pegou na minha mão e praticamente me ensinou como ganhar dinheiro no digital, utilizando as estratégias corretas. Então, meu muito obrigado, né? E também não poderia deixar aqui já de início de agradecer a toda a minha equipe que tá lá no Mato Grosso, né? Aos meus sócios, Ezequiel, Renata, né? Que são pessoas leais a mim, a toda a minha equipe também que estão lá, que estão trabalhando e estão segurando as pontas enquanto eu tô ausente. É isso, a minha operação hoje, ela roda totalmente sem a necessidade do Igor estar lá. Conta pra gente, sempre foi assim, cara? Não, isso nunca foi assim, não. Quanto tempo de advocacia? SAF, eu tenho 20 anos de advocacia. Eu fiz esse ano. Eu me formei em 2001, colei grau no início de 2022 e já passei na primeira prova que eu fiz do exame da ordem e desde então eu venho advogando. Então esse ano nós fizemos 20 anos de portas abertas, né? Sempre teve o seu próprio escritório? Nunca trabalhou para os outros? Não. No início eu tinha um escritório em condomínio com outros 2 colegas que se formaram comigo. Você vê que o cara trabalha no direito imobiliário mesmo, que é em condomínio com outros 2 colegas. Não desliga o botão, não. Né? Não desliga o botão. Mas e aí? Como é que foi? Abriu com dois colegas de faculdade? Isso, a gente rachava as despesas e é cada um por si e Deus por todos. E daí chegou um ponto que um deles queria sair e acabamos que a gente dissolvemos, né? E aí eu resolvi andar com as próprias pernas. Isso aconteceu em 2008. Então eu fiquei de 2002 até 2008 em conjunto com outros colegas. 15 anos você tá na caminhada já. Depois sozinho. eu abri sozinho e fui com as próprias pernas. Show de bola, cara. E conta pra gente aí, ô Igor, por que você deu esse start do digital, cara? Hoje você tem um escritório consolidado no digital, você consegue explorar uma área que muitas pessoas têm dificuldade pra caramba, que é o direito imobiliário pela internet. Você consegue atuar a nível nacional nisso, você tem várias parcerias pelo Brasil inteiro. Por que aconteceu esse start, cara? O que aconteceu? Qual que foi a diferença? Por que em 2020 você resolveu entrar pro digital, se desde 2008 você estava na caminhada do seu escritório e não tinha pensado nisso antes? Cara, então, a gente já vem já construindo, né, digamos assim, entre aspas, um nome, uma marca no offline há bastante tempo. Então, na minha cidade, onde eu moro, onde eu tenho a minha operação, eu sou bem conhecido, né? Nascido lá, etc., aquela coisa toda.
Então, fatalmente, eu já tinha clientes, né? E eu percebi que de 2019 para cá, a gente começou a ter um certo declínio e tal. Aí veio a pandemia, né? Aquela coisa toda. Nós tínhamos reservas, né, para manter abertas as portas até certo mês e foi ficando apertado. Chegou num ponto que eu pensei, né? Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque o fórum estava fechado, o comércio fechado, as audiências, quando tinham, eram online, né? O cliente já não estava entrando mais nem mesmo no presencial. Você recebia cliente só presencial só antes presencial, não? Era tudo presencial. A prioridade do cliente mudou durante a pandemia, né? A forma de vender ficou mais difícil, né? Porque ele tinha várias coisas acontecendo na vida dele que ele queria resolver. Sim. Quando veio a pandemia, teve um shift, assim, de consciência. E aí, assim, em 2019, já me deu aquele estalo, né? Porque a gente sabe que tem muito advogado, né? Tem muito advogado, mas tem espaço para todo mundo. Uhum. E eu comecei a pensar qual área que está deficiente na minha cidade. E eu percebi que não tinha nenhum advogado que ele fazia especificamente imóveis. Uhum. Ou ele fazia tudo, né? Mas ele não tinha aquela área de... Aquele know-how, né? Aquele know-how de imóveis. Então, eu fui primeiro me especializar em imóveis, né? Fiz um curso avançado, depois entrei na pós-graduação, não terminei a pós ainda, Certo, pra você ter ideia, porra né? nenhuma, Não terminei a pós-graduação. pós ainda. Não terminei ainda. Entrei, mas não terminei. Eu tenho uma opinião sobre isso, que ninguém aprende a nadar fora da piscina. Então eu imagino que não fazendo nenhuma irresponsabilidade com o cliente, entendendo o que você tá fazendo, Sim. depois que a experiência da prática, ela é imbatível, Ela né? vem. Sim. Você tem pós, Avelar? Tenho 3. Caralho. Eu Na tenho França, na pós-graduação. Espanha e na Itália. Tenho pós-graduação em Direito Eletrônico, porque era assim que chamava antes, em Propriedade Intelectual e Novos Negócios, e em Análise Econômica do Direito. E te ajudou pra alguma coisa? Me ajudou, eu acho que a pós ajuda porque ela... quando você entra numa área nova, o Igor acho que vai até poder falar sobre isso, é igual quando você não entende nada de direito e alguém vai começar a falar de direito. Tem uma série de símbolos e signos e significados que você não consegue traduzir direto. Depois que você aprende a linguagem do direito ou a linguagem do imobiliário, você consegue procurar o conhecimento por você próprio. Agora, esse começo é difícil, essa primeira barreira, mas depois que você aprende como é que o advogado de imobiliário atende ou a demanda que ele enfrenta, depois que você dominou essa linguagem, você consegue procurar por conta própria, né? Sim. E aí, 2020 lá, te deu esse start? Então, e aí, Saf? Aí eu fui atrás do conhecimento técnico primeiro, aprendi. Lá no offline... Antes você fazia tudo? Antes a gente fazia tudo. Era aquele escritório tradicional. É que, na verdade, Saf, você migrar de uma área para outra, ou você se especializar apenas em alguma coisa, isso é uma, vou dizer, é uma caminhada. Sim. Tá? Você vai continuar atendendo outras coisas. Eu não vou ser hipócrita de dizer que chega lá no meu escritório um inventário. Eu faço. Chega uma indenização que eu vejo que é boa, eu faço. Vamos ser honestos aqui, que é o seguinte, né? 80, 90% das demandas, no direito em geral, elas são básicas, né? Elas são... se você dominar os conceitos elementares, você de fato consegue entregar um bom trabalho. Claro que um serviço mais específico, um serviço de ticket mais alto, ou uma responsabilidade de fato que seja mais carregada, vai te exigir mais conhecimento. Mas isso é até uma coisa interessante que você falou, que eu acho que você deve ter percebido, e até queria ouvir o que você acha disso. O problema de você ser generalista é que, via de regra, você tá concorrendo com todo mundo o tempo todo, né? Você não consegue ter um ticket interessante, né? Quando você começa a ser o especialista naquilo, e eu acho que foi uma coisa que aconteceu comigo e deve acontecer com você também, quando você começa a ficar muito bom naquilo e as pessoas te enxergam como aquilo, tem um efeito que a gente chama de, eu não vou saber em português, desculpa, trickle down, que é o seguinte: você é um cara muito bom de imobiliário, mas as pessoas te enxergam não só como um cara bom de imobiliário, mas como um bom advogado. Exatamente. E aí, naturalmente, outras pessoas começam a te procurar com outras demandas, seja que você conheça ou não. Porque o Cora fala muito isso, né? A advocacia é profissão de fidúcia. O cara confia em você. Sim. Mesmo que você não faça, você conhece alguém que vai fazer e o cara vai ouvir a tua recomendação. Então, acho que esse lance de especializar é super interessante. Aconteceu com você? Sim, aconteceu. E hoje, como eu disse, é uma caminhada. Nós chegamos ao ponto de hoje, vamos dizer assim, 90% da nossa demanda é sobre imóveis. Uhum. Tanto no offline como no online. Online já é quase 100%, porque a gente não roda outra coisa. Mas lá no offline, é 90%. E isso faz com que aquilo que a gente aprendeu na mentoria, né? Fazer parcerias. Então, assim, a gente atende o cliente de outras áreas, entendeu? Mas a gente tem parcerias estratégicas com
com quem tem expertise naquela área de atuação. Então, a gente, hoje, vamos dar um exemplo, área da saúde, nós não temos expertise. Pode ser que talvez em algum futuro a gente tenha, mas hoje nós não temos. Quando cai alguma coisa lá, eu tenho uma parceria estratégica. Quem que é o parceiro? Fala aí. A Flavinha. Pra ficar em saia justa. Bom parceiro. A Flavinha. Então agora, essa semana mesmo, né, caiu lá uma cliente de concurso público. Quem que é o nosso parceiro? A SAF Araújo. A SAF Araújo faz concurso... Mas a gente atende o cliente, escuta o cliente, pede a documentação, a gente não deixa... Assim, a gente não joga... Faz o relacionamento. A gente deixa essa triangulação fica ativa entre o cliente e os dois escritórios. Entendeu? E é bacana porque você também consegue determinar essa prospecção inicial também é importante porque, embora o cliente tenha uma demanda X, saúde ou concurso público, ele é um cliente que, em tese, é seu. Do ponto de vista de que ele vai ter outras demandas ou ele pode indicar outras pessoas. Daí a importância de não tacar o cliente para um parceiro, né? Sim. Construir uma relação de longo prazo. Você não perdeu o cliente. Exato, né? Sim. Até para você poder oferecer de novo outras demandas que ele tenha para outros parceiros, né? Manter esse cliente perto de você. O hub ali. É o e o que chamou a sua atenção no imobiliário? O que me chama... Por que não especializar no concurso público? Por que não especializar no criminal? Foi o que eu disse. Você viu que não tinha ninguém no imobiliário. Não tinha ninguém lá na minha cidade que estava fazendo somente isso. E tinha demanda? Nossa, a cidade está crescendo demais. Muito prédio, construtora, loteadora, tem muito serviço. Aí, o que eu fiz lá atrás? Eu comecei a oferecer para as imobiliárias um treinamento aos corretores de graça. Entendeu? Então eu ia até eles e fazia um treinamento sobre documentação, sobre due diligence, enfim. E aí você vai criando autoridade. É a mesma coisa de você criar os conteúdos no seu Instagram. Você vai criando autoridade pro público do digital. E você então eu criei uma autoridade pro público do offline também. Você trabalha o nível de consciência, né? Eu vejo que isso se reflete em várias áreas, assim, mas eu acho que tem mais relação com área... que tem a ver com negócios. Então, o pessoal que trabalha com empresarial, o pessoal que trabalha com imobiliário, faz negócios que é o seguinte, por exemplo, no digital. O cara acha que não precisa de advogado, que ele pode fazer sozinho. E quanto mais você entrega de conteúdo ou de valor para ele, igual treinamento, que é uma coisa que eu costumo fazer bastante, então, no meu WhatsApp, no meu Instagram, o tempo todo as pessoas me perguntando coisas de direito digital. Tanto parceiros quanto clientes. Aí a questão é que quando você eleva o nível de consciência desse cara, ele começa a enxergar valor no advogado. Porque, via de regra, tem um preconceito, né? Contra o trabalho de advogado, que o advogado vai cobrar demais, que não vai resolver. Ninguém quer o advogado, né, cara? Ninguém quer, né? Mas é porque a gente é ensinado, e existe ainda essa mentalidade, né? De que o advogado tá lá para resolver problema. Mas, na verdade, eu acho que o digital trouxe o advogado é um cara que cria soluções também, né? Exatamente. Hoje, no teu trabalho como imobiliário, eu acredito que tem uma parte de criar valor, não é só resolver problema, né? O teu conhecimento, ele acaba virando, de certa forma, uma consultoria também pro cliente, que não é só não perder, é ganhar mais, né? Exatamente. E, inclusive, o nosso slogan lá, no nosso Insta, é construímos soluções jurídicas, tá aqui na camiseta. Aí. Então a gente recebe aquela demanda, faz uma análise e acha alguma solução que atenda ao cliente. Tem casos que não tem solução. Infelizmente, e explicar para o cliente que não tem solução também é um valor, né? Para ele não ter falsas esperanças, né? Porque tem muito advogado que vende sonho, sim, né? Que vende ilusão. Sim. Isso aí lá na frente, amigo, não adianta. O advogado que vende sonho, o advogado que vende tese que não funciona, o advogado que não tem um propósito na relação dele, no meu entender, cara, ele tá com os dias contados, porque ele pode até fazer um dinheiro no curto prazo, curtíssimo prazo. Às vezes falar o que o cliente quer ouvir, ainda que seja mentira, você vai fazer um dinheiro ali no curto prazo. Mas quando chegar o médio, o longo prazo e o longuíssimo prazo, irmão, é insustentável. É o cara que tá sempre pulando de área, né? Tá sempre a síndrome da coisa Fênix, nova, cara. né? Porra, agora tá bombando o trabalhista bancário, agora eu vou fazer trabalhista bancário. Vai lá e promete um tanto de coisa pra aquela quantidade de gerente. Porra, agora tá bombando o direito desportivo, agora eu sou especialista em jogador de futebol. E os caras vão longe, viu? Eu tenho um caso, pode falar, claro, né? É um colega nosso de fraternidade. As pessoas estavam copiando o post, o texto, as petições, e aí, olha só a gravidade. O cara se passava por cliente pra tirar a dúvida do cliente dele com o atendimento do cara. É o Lana. Se bobear, é o escritório do Lana. Isso não sei. A gente não vai falar pra você que tá assistindo, ouvindo. Aí você Mas é o cara que não tem vida longa, né? Imagina, ele tá tomando um processo
que ele não imagina o tamanho do problema que ele arranjou pra ele agora. Sim. E o cara não cria cultura dentro do escritório, Não o cara consegue não cria... fazer dinheiro porque ele não cria valor. Exatamente. E onde... Agora a frase de efeito. Onde você Prepara consegue... o corte. Prepara o corte. Quando você mostra valor, preço não é um problema. Depois que você deu a consultoria pro cara, que todo mundo da imobiliária viu que você sabe o que você tá fazendo, que você fala bem, que você entende do assunto, que você cria a solução, não tem barato ou caro. É o cara que vai resolver o problema, né? Exato. É Exatamente. o conjunto de habilidades que você tem, né, que te diferencia dos demais. Exatamente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. E aí? Aí chegou a pandemia, você estudou pra caramba. Pois é, aí chegou a pandemia, a gente já tinha esgotado os nossos caixas, né? No começo, reserva. como que foi na pandemia, o comecinho da pandemia? Cara, no começo caiu, sei lá, 50%, foi caindo, 60% o nosso faturamento. Deve aquele desespero, né? Eu fui comendo o que tinha de reserva para poder manter as portas abertas. Sim. E aí, quando eu vi que a coisa ia ficar feia, né? Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando apareceu o seu patrocinado para mim no Insta. E aí eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim... Não, esse menino tem coisa errada. Esse moleque aqui falando que Olha lá o guru, olha lá. Falando que ganhou 1 milhão no último ano com a internet, escritório e tal. Enfim, e aí naquele ano, cara, eu tava bem pra baixão, assim, sabe? Porque eu já tava endividado, meu pai já tinha falecido, né? Ele pegou Covid. E foi um ano pra mim, assim, o pior ano pra mim, assim, foi 2020, né? Então eu já tava assim, pô, já tô lascado mesmo, né? Vou pagar mais 5 mil aqui nessa mentoria desse menino aqui, vou ver o que acontece, né? E aí eu me lembro que eu fiz uma viagem no final do ano, fui pra praia. Tava endividado, mas foi pra praia. Fui com os amigos lá pra Uba-chuva também, foi horrível. Você deu azar até na praia? Só chove aquele lugar. Você deu azar até na praia? É na praia. E aí eu me lembro que eu mandei mensagem pra ti, né? Falei, pô, pelo direct, ele sempre respondia. Não sei também, será? Era ele. Né? Era eu. Naquela época era. Hoje ainda? Talvez. Hoje eu não posso falar que a galera que tá ouvindo o podcast fala, porra, Saf, achei que era você. E aí eu mandei mensagem, falei, me passa eu posso confirmar que é o Saf, que ele já falou algumas vezes pra mim. Mano, você não sabe o que o cara me mandou no DM, velho. Tinha que xingar ele. Falei, não, é o Saf mesmo. E aí eu entrei pra mentoria individual em janeiro, né? De 2021. Lá, doendo o coração de fazer aquele Pix. Falei, bom, mas pode acontecer... Perder mais 5. Enfim. Primeira lição, pra ganhar dinheiro, precisa aí... gastar dinheiro. O advogado, ele não entende, muitas vezes, que empreender é investir, cara. E muitas vezes você investe pra dar errado. Você precisa daquele aprendizado. Né? Não que tenha sido esse caso, não foi. Mas muitas vezes, cara, eu tenho budgets pra poder errar. Cara, eu tenho que torrar X mil reais nisso. Por quê? Porque eu vou errar e talvez eu vou acertar alguma coisa. Mas quando eu acertar, vai compensar demais. Mas eu vou mais longe um pouco. Eu vou até falar assim, uma frase de impacto também, né? Só tem sucesso quem tentou. Exato. Quem nunca tentou, não tem como, irmão. Como é que você vai jogar na Mega Sena, vai ganhar se você não joga? Então, assim, eu acho que você empreender em qualquer área que for, você tem que correr risco. Sim. E eu corri um risco. Naquela época de perder 5 mil reais. Sim. Né? Mas ao invés de perder 5 mil reais, eu ganhei muitas outras coisas. E aí como foi? Né? A hora que você assistiu lá as aulas, conversou com o Marcelo? Na primeira aula que eu tive com ele já falou, tá tudo errado. Tá tudo errado, você é centralizador, não sabe delegar, o seu escritório tá engessado, falou várias coisas. Ele falou assim, nossa, o seu escritório tá é um exemplo. É um exemplo do que não fazer. Foi mais ou menos isso. Até o Thiago tá rindo lá dentro. Mas a questão toda é que o que pra mim era uma coisa correta, entendeu? No offline, ela não serve pro online. Exatamente. Tá? Ela não serve pro online. E tudo, né, cara? Desde composição societária. No offline também, eu fiquei engessado. Era aquilo ali, acabou. Eu nunca iria crescer mais do que aquilo. Sim. Porque era tudo em cima do Igor. Parte financeira, administrativa, técnica, audiência, prazo, atender cliente. Tudo era em cima do Igor. Tá vendo? Você é advogado que tá ouvindo esse podcast. Talvez hoje você seja centralizador e tá centralizando absolutamente todas as tarefas do seu escritório. Desde o administrativo, financeiro, operacional, audiência, tudo. Marcelo, atendimento do cliente, tudo. Tá errado, Mas cara. isso foi cortar na carne. Porque quando você tem um escritório com o seu nome, para você delegar para uma outra pessoa fazer, você fica sempre naquela preocupação. Pô, será que vai fazer igual a mim? Não. É o sintoma do centralizador. Exatamente. Cara, ninguém nunca vai fazer igual você. Pode fazer melhor
ou diferente. Exatamente. É isso. E se fizer 80%, tá legal. E aquela também, né? Se a pessoa fizer exatamente igual a você, você vai ficar na mesma situação, né? Então, primeira coisa que eu tive que aprender foi a cortar na carne. Por mais que me doesse, eu tive que setorizar o meu escritório. O que era tudo em cima de mim, ficou parte administrativa, parte técnica e parte estratégica. E é muito louco, né? Vou fazer só uma observação que é aquele tipo da coisa que quando você ouve de fora, parece tão ridículo, mas quando a gente tá na situação, a gente não enxerga, né? Não enxerga. Imagina um advogado falando assim, foi horrível pra mim, eu que sou formado em direito, ter que largar a administração do meu escritório, que você nunca teve treinamento, a contabilidade do meu escritório, que você nunca teve treinamento, a parte estratégica do meu escritório, que você nunca teve treinamento, e o marketing do meu escritório, que você nunca teve treinamento. E entre todas as coisas que você pode aprender, naturalmente você vai focar no direito. O que significa que o tempo todo que não tem alguém especializado naquilo fazendo, a pessoa tá fazendo um trabalho pior do que poderia ser feito. Ou seja, se você cuida de 5 coisas, é óbvio que qualquer outra pessoa que conseguir entrar ali vai conseguir fazer um trabalho melhor do que você tá fazendo, porque ela vai ficar 100% dedicada à execução daquela tarefa. Exatamente. É a setorização. Tem um cara, não sei se você conhece, se já ouviu falar dele, ele sempre tem uma frase que é assim, se você tá remando, quem é que tá pilotando o barco? Exatamente, isso aí. É você. Mas essa frase não veio de mim, porra. Essa frase veio de um amigo nosso. Créditos pra ele aqui. Foi o Aires. Essa frase é do Aires. O Aires. Do Aires. Então aí, na mentoria foi isso, né? O Marcelo trouxe para mim um modelo de gestão inovador, que eu nunca tinha pensado naquilo ali. Ele trouxe um modelo de gestão ponto, né? Porque se não tinha gestão nenhuma, o modelo de gestão eficiente é um espetáculo, exatamente, né? Mas, cara, 90% dos advogados não tem modelo de gestão. Primeiro, porque a faculdade não ensina essa porra. Segundo, porque o cara acha que não é importante. Terceiro, porque ele acredita que gestão é para grandes corporações, grandes empresas. Que é uma loucura, né? A gente vê o caso do Igor, por exemplo. Ele já tinha um escritório há 15 anos. Rodou. Porra, ele comeu, ele bebeu, ele viajou, ele fez tudo isso durante 15 anos. Só que tudo na mediocridade. E não leve a mal, mas na mediocridade, assim como 99% dos advogados. Não explorando todo o potencial dele, né? Eu vou fazer aqui um adendo. Na verdade, não é mediocridade. É que a faculdade, ela nos ensina... A faculdade é medíocre. A não olhar o nosso escritório como uma empresa. Sim. Né? Porque é errado, porque é isso, a tal da mercantilização da advocacia. Mas, Sim. cara, pera lá, vamos lá. O seu escritório, o meu escritório, ele é feito para dar lucro. Ponto. Exato. Tá? Mercantilizar a advocacia, no meu ponto de vista, é fazer o seguinte: é ir lá na sua rede social e falar assim: olha, ação de alimentos por R$1.000. Sim. Aí é mercantilizar. Sim, outdoor. Mas você olhar o seu negócio, seja ele qual for, inclusive a advocacia, como um negócio, isso é normal. Essa história do cara que fala assim, advocacia é pra ajudar os outros. Cara, se o seu escritório tivesse gestão, você poderia ajudar 10 vezes mais pessoas. Já parou pra pensar ganhando nisso? mais dinheiro. E, cara, na advocacia, dinheiro é métrica de resultado. Ou seja, quanto mais você entrega resultados para as pessoas, não necessariamente um ganho de causa, mas o resultado que ela precisa, que ela quer, que ela almeja, que ela espera, mais dinheiro você ganha. Então, um escritório que está agregando valor para muitas pessoas, inevitavelmente ele vai ganhar muito dinheiro. Isso é matemática. O grande problema é que a faculdade ensina que a gente não pode pensar como empreendedor dentro da advocacia. Que a advocacia é um munus público, que a advocacia é um sacerdócio. E não, cara. A advocacia é um negócio assim como qualquer outro. Você precisa de ter uma boa contratação de pessoas, você precisa de ter uma boa composição societária, você precisa de ter um bom marketing, você precisa de ter todas essas estruturas que qualquer grande empresa tem. Qualquer grande empresa que quer faturar milhões de reais, né? Mas a gente não aprende essa porra. E as coisas não são excludentes, né? Porque você pode ter um munus público, você pode fazer trabalho pro bono, você pode fazer tudo isso, né? É que existe uma certa preguiça de falar assim, não, eu vou fazer a gestão, eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou ser mais eficiente. Até grandes corporações que recebem doações precisam de gestão para fazer o melhor trabalho possível, né? Sim. Agora é muito fácil e confortável não querer mudar, ou não querer avançar, ou não querer aprender e falar que não, é porque eu não quero mercantilizar, ou porque é dinheirista. Cara, você não tá enganando ninguém, né? É zona de conforto, cara. Outra coisa que eu acho interessante, que até queria perguntar, em especial porque você tem 20 anos de estrada, né? Uma das coisas que eu vejo que os novos advogados estão fazendo é que desde sempre, desde o começo, eles já vão criando redes de relacionamento. E a gente não tinha isso, né? Eu tenho 15 anos de advocacia.
Cara, eu fui começar a ter meus primeiros grupos de amigos do direito, sei lá, de verdade, na fraternidade. Sim. Porque até então existia sempre existe uma concorrência infantil e ilusória de que advogado não conversa entre si, né? Quer tudo derrubar um ao outro. E também tem uma coisa muito do ego, né? De falar, cara, eu tô pedalando aqui, eu não sei o que fazer. Como é que você faz isso? E isso não existe fora da fraternidade. Não existe, porque as pessoas estão sempre... E isso causa um problema que é o cara repetir os mesmos erros de sempre, né? Mas e aí? Aí veio a pandemia, você começou a gerir. Quais foram as principais mudanças que você fez no seu escritório, Cara, entendendo que a advocacia mudou? Então, primeira coisa, eu tive que mudar meu mindset, né? Pra enxergar o meu escritório como um negócio como outro qualquer. Como CNPJ, etc. Eu já tinha, né, o CNPJ aberto. E qual que é o desafio que você vê nisso, cara? Talvez o ego? De entender que, cara, eu não sou mais aquele advogado que tá assinando a peça. Agora eu tenho uma equipe que vai assinar essa peça por mim. Qual que foi o principal? Eu vou descentralizar, é o meu nome que tá em jogo. Qual que foi o maior desafio pra galera que tá ouvindo, que tá passando por esse momento agora? Cara, o meu maior desafio de lá pra cá foi realmente descentralizar de mim. Eu tive que cortar na carne e delegar aquelas funções que eu achava que dependiam só de mim mesmo. Por exemplo, fazer uma petição um pouco mais complexa, fazer uma audiência, uma sustentação oral. E como que você fez isso? Você trouxe funcionário, você trouxe sócio, você trouxe gente pro código societário? Como é que você eu já tinha associados, né, ao meu escritório que ganhavam percentuais do que eles traziam e do que eu passava para poder fazer, né? E aí eu convidei os 2 mais antigos a se tornarem meus sócios, que é a doutora Renata e a doutora Ezequiel, deve estar me ouvindo aqui. Beijo, Renata e Ezequiel, tamo junto. E que hoje eles são meus sócios e detêm um percentual do escritório todo. E aí você descobriu uma coisa mágica que só você... Antes você pensa assim, só eu sou bom, só eu sei fazer. Aí você descobriu que se você der responsabilidade e poder pros outros, eles evoluem exponencialmente, né? Exatamente. Não existe crescimento se você não separar as coisas. Ele não faz sustentação oral igual eu faço. Você sabe? Ele já foi fazer? Quantas? 1, 2, 3? É essa velha, né? Então, assim, aí a gente setorizamos lá o nosso escritório. Cada um ficou com uma responsabilidade de fazer isso ou de fazer aquilo. E isso foi com que a gente fosse crescendo. Por quê? Porque eu passei a ter mais tempo, né? Exato, para preocupar com o que é importante. O cérebro mais caro. Com o que é importante, para pensar em outras estratégias, né? De trazer o cliente para dentro. Né? Hoje a parte comercial, eu que faço toda a gestão da parte comercial. Para ir na reunião do OAB. No congresso. mas enfim. Vamos deixar de lado esse assunto aí, porque eu tenho uma opinião, mas ele tem outra. Não, mas tá tranquilo, porra. É isso. Que bom que tem gente que gosta do azul e gente que gosta do vermelho. Se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho? E aí você tem que sempre respeitar o direito da outra pessoa tá errada. Eu respeito sua opinião, é uma opinião burra, mas eu respeito. Já vi esse meme? Mas aí a mentoria me trouxe isso, né? Sim. Como descentralizar, como setorizar, como aplicar a gestão dentro do escritório. E aí o que aconteceu quando você começou a fazer isso? Não, antes dele contar, olha só que legal a conta que eu fiz aqui agora. Vamos lá. Quanto que você paga por um estagiário seu? Hoje? Meio período? 6 horas dia. 800. Tá pouco, tá? Mas vamos colocar... Eu vou fazer a conta, porque eu já fiz a conta que tá pronta. Cidade também, né? Claro. Interior Sim. e tal. Vamos fazer aqui com a minha conta aqui. Eu pago R$ 1.200 por um estagiário hoje, 6 horas. Certo. Tá? R$ 1.200, ele vai trabalhar 20 dias no mês. Beleza? 4 semanas, 5 dias, 20 dias. Ou seja, esse cara tá recebendo R$60 por dia. Se ele trabalha 6 horas, ele recebe R$10 a hora. Aí eu te pergunto, você que tá ouvindo esse podcast aí, se um estagiário ganha R$10 por hora e ele faz atividade de baixa complexidade, o que você tá fazendo hoje no seu escritório que é de baixa complexidade que você tá vendendo sua hora por R$10? Você tá convertendo documento no I Love PDF? Você tá fazendo planilha? Você tá tirando dúvida de quem já é seu cliente, que um estagiário poderia entrar no processo e ver como é que tá o andamento? Quantas horas do seu dia você perde nisso? Você tá vendendo sua hora por R$10. Então, ter essa estruturação é muito importante para um escritório de advocacia avançar. Entender que a hora do Igor, a hora do CEO do escritório, a hora do dono, é muito mais cara do que R$10. Quando você entende isso e começa a comprar a hora de um trabalho braçal por R$10, você começa a vender essa mesma hora muito mais caro e ter margem de lucro. Então, esse é o caminho na advocacia. Foi mais ou menos isso que você fez? Exatamente isso aí. Eu comecei a delegar, a contratar pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, o Ezequiel é nosso gestor técnico, ele que cuida de toda a parte de prazo, de audiência, etc. E já tem 2 pessoas abaixo dele que auxiliam ele, fazer prazo, etc, etc. Então,
Assim, ele que faz todo o controller, que chama, né? Sim. A Renata, por exemplo, faz a parte administrativa, contratação de gente, a demissão, parte de RH. Entrevista. Precisa fazer compra lá de insumos, a Renata que faz, entendeu? E isso tudo era em cima do Igor. Sim, Imagina, era tudo em cima de você. Você tinha que fazer tudo, então não sobrava tempo para fazer o que é importante. Exatamente. Né? E aí veio toda aquela estratégia de criar autoridade na rede social, fazer landing page, fazer o site, né? Usar Já tinha tido alguma experiência antes? Cara, não. E uma das coisas que, assim, acho que para muitos alunos seus, também foi para mim, uma das giradas de chave foi a questão dos honorários no boleto, né? Sim. Fantástico isso aí. Você não fazia parcelamento do boleto? Jamais. Cara, você acha? Eu vou parcelar em 10 vezes sem juros honorários? Não, o advogado, ele tem essa pompa, o advogado tem esse problema. Um feitiço intelectual, né? Exato. Do super advogado, super honorário, né? O advogado, ele tem esse problema de acreditar que cliente bom é aquele que paga à vista ou aquele que dá uma entrada de no mínimo 50%. Porque se ele parar de pagar, pelo menos já recebi 50%. E vou te falar uma coisa, posso até ser criticado. Eu tenho cliente lá que a gente recebe em 24 vezes. Eu também. Não vou falar o ticket, mas tem cliente lá que paga em 24 vezes. E paga certinho todo mês. Sim. Entendeu? E o parcelamento no boleto, ele te dá uma previsibilidade financeira fantástica, cara. Fantástica, porque você sabe que, por exemplo, mês passado, quantos jogos do Brasil a gente teve em novembro? Então você já entrou no mês de novembro sabendo, caralho, acabei de vir de uma eleição que me ferrou em outubro, porque já deu uma desacelerada. Entrei em novembro, já vai ter 3 jogos do Brasil, se passar para outra fase, já vai ter mais tantos jogos do Brasil, então vai fechar, eu não vou trabalhar nesse dia. Só que na hora que você entra lá na sua plataforma financeira e vê aquela quantidade de vencimentos naquele mês, você fica mais tranquilo. Aí vem dezembro, você não vende nada, né? Agora, se você fez o boleto desde lá do começo do ano, dezembro tá garantido. Né? Exato. O terror para alguns advogados é o recesso. É o recesso. Por quê? Não tem cliente, fórum fecha, é só plantão, só liminar, etc, etc. Eu já passei por isso. De ter dezembro, janeiro apertadíssimo, porque não tinha honorários. Então, esse mês agora, as contas já estão pagas, eu já sei qual a previsão que eu tenho de entrada pro mês 1 e pro mês 2, 3, 4, até ano que vem, entendeu? Mandar uma mensagem pros meus colegas fixas. Que trabalham com consultoria, no consultivo, na hora que tá todo mundo tirando férias, né? Férias? Que é isso, né? Mas pelo menos os honorários entram em dezembro também, né? Não, eu acho que o advogado, ele precisa desconstruir isso, cara. Porra, quanto advogado passa perrengue no recesso porque não vai ter cliente entrando, porque o fórum vai fechar, porque os clientes vão viajar, vão parar de contratar. Só que, cara, isso poderia ter sido evitado nos últimos 12 meses. Exato. Nos últimos 11 meses. Se você não tivesse feito uma gestão burra do seu negócio, dispensando o cliente que às vezes não tinha um capital de entrada para poder te pagar, mas ele poderia pagar parceladinho. Ele não ia conseguir pagar 50% do seu ticket, mas ele vai pagar parcelado, cara. Fora e você vai montar recorrência. Além do que, essa possibilidade também aumenta o número de conversão, né? Então não só você vai ter... vai conseguir ter essa recorrência, vai vender mais, porque você recusava cliente... E digo mais, Avelar, o advogado que parcela no boleto, se ele souber fazer um parcelamento no boleto de forma inteligente, ele aumenta o ticket médio dele. O que é o ticket médio para você que tá ouvindo e não sabe o que é isso? Pega tudo que você vendeu e divide pelo número de clientes. Qual que é o seu ticket médio? É 5 mil reais? Então beleza. O cliente paga 5 mil à vista, irmão, ele vai te pagar 7 parcelado. Mas vai ter inadimplência. Ok, você tem 2 de gordura aqui. Esses 2 mil de gordura vai compensar e muito os 10%, 20%, 15% de inadimplência que você tenha. Então, o cara que consegue dominar esses números aqui e começa a vender pelo boleto parcelado, daqui a pouco ele prefere vender boleto parcelado. É o que acontece hoje no meu escritório. Eu prefiro 1000 vezes um cliente que vai contratar um mandado de segurança, uma ação parcelado no boleto, do que um cliente que vai pagar à vista. Porque à vista, cara, ele vai pagar ali 4, 5 mil reais. O parcelado vai para 7. Mas tem inadimplência? Tem. Mas vai compensar no final das contas. Então, se o cara sabe fazer uma precificação inteligente, ele vai aumentar o ticket médio, vai aumentar o faturamento dele com o mesmo número de clientes. Com o mesmo número de clientes. A mágica da gestão. Exatamente. Mas para isso, você precisa parar de ser advogado e ser mais empresário, meu amigo, que tá ouvindo aí. Uma das coisas que a gente implementou na mentoria sua foi isso. Boleto, a gente não tinha. Eu comecei Outra coisa, porcentagem. Você falou aqui pra gente que você tinha associados, que você pagava porcentagem pra ele. Mudou isso lá? Mudou. Você viu que era um erro isso? Você enxergou que era um erro? Porque sua margem ficava comprometida. Eu tive vários associados, além dos meus sócios, né? Que eles eram associados, hoje eles são sócios. Mas tinham outros e foram saindo, né? Tranquilamente, né? Eu não cheguei a
pedir para sair, acho que a própria vida se encarregou de tirar. Lindo isso, hein? É. Profundo. E hoje a gente não tem mais associados. Então, hoje não tem mais. Hoje ou a pessoa vai ganhar fixo. Como que era essa divisão de porcentagem? Não precisa falar percentual quanto que era, mas como é que era A lógica. Exato. A lógica disso. Cara, na minha ideia... Porque você pagar porcentagem pro cara que traz o cliente, show. Então, o cara tem lá um avô direto, dele, né? você fazer um inventário. Ô, Igor, eu quero trazer aqui pro escritório. Então, você dá uma porcentagem nesse caso, ok, porque ele tá sendo comercial. Mas e quando você falava, ó, fulano, eu preciso que você me ajude nesse processo aqui, que eu não tô dando conta, não tá dando tempo de eu fazer essa contra-razões de apelação. Como é que você fazia a divisão disso? Na minha mentalidade, antes de fazer Sua antiga mentalidade. na minha antiga mentalidade, o que acontecia? O cliente, ele me procurava lá para fazer um divórcio, né? Eu passava pro Joaquim, que era o meu associado. Era seu associado daquela área. Daquela área. Só que o Joaquim, ele fazia tudo. Fazia desde a inicial, fazia audiência, fazia os prazos. Ele cuidava daquele Era a famosa processo. carteira de processo. Ele cuidava daquele processo e tinha uma porcentagem sobre os honorários, tanto os iniciais como a sucumbência. E se desse Entende? prejuízo? Se desse prejuízo, o prejuízo era meu, né? E a conta não fecha, Não né? fecha. Por Esse isso, é o grande O risco problema. era meu, o risco era meu. Esse é o grande problema. O prejuízo era meu. Esse é o grande problema. Um dos maiores erros do advogado que quer empreender é começar a contratar as pessoas como associado ou talvez até um sócio de área e dividir porcentagem daquela área com o cara. Porque, meu amigo, na hora que tiver tudo lindo, ele vai levar muito dinheiro, poderia estar levando menos, poderia ser um salário muito bem pago, menos do que a porcentagem. Plano de carreira, né? Com plano de carreira menor do que a porcentagem. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos fazer. Se você pega um divórcio de R$20 mil e você passa para o seu associado fazer, passando para ele 20%, que é o percentual Quantos por baixo. mês? Quantos divórcios exemplo. desses por mês? Vamos colocar vamos 2. supor que você pegue 2, vamos lá. Então 40 mil. Vamos lá. Jogando alto, né? Quantos por cento você passa pro associado? 20%, vamos supor. Então aqui ele ia 8 levar mil. 8 mil aqui nisso. R$8 mil. Pra fazer 2 divórcios no mês. Você consegue hoje encontrar excelentes profissionais que você vai pagar aí 5, 7 mil para um advogado sênior, por exemplo, digamos assim, né? Que ele vai fazer o mês inteiro para você. Exatamente. Você E vai fazer outras coisas. Outras coisas. Exatamente. Por isso que a porcentagem não é vantajosa. E aí você paga a porcentagem, mas é o seu nome que tá lá, o risco é seu, se der prejuízo, você que vai ter que arcar, a estrutura é sua, a despesa mensal é sua. Sim. Entende? Então, pode ser que no início seja até é vantajoso e tal, mas Só ganha se eu ganhar. a médio e longo prazo não é. Sim. Mas é a maior ilusão. A maior ilusão do cara é essa. É achar que ele vai estar sempre pequeno. O advogado, ele acha que ele vai sempre ser pequeno. Agora sim, se você quer abrir uma nova área dentro do seu escritório e você não tem quem faça, vale a pena talvez você propor uma sociedade para uma pessoa, né, que entenda daquele assunto naquela área respectiva. Um exemplo, se hoje eu fosse abrir previdenciário, por exemplo, eu não faço. Eu posso chamar alguém para ser meu sócio. Sim. Mas não botar um associado para fazer. Sim. Né? Sim. Então, ou você pode contratar um advogado especializado nisso e pagar um salário fixo para ele, que é o melhor cenário. Também. Porque aí, cara, você vai correr o risco, sim, de no mês que for ruim, você ter que pagar o salário daquele cara, mas também você vai ter a glória de quando for muito bom, você pagar o mesmo salário daquele cara e o lucro você colocar no bolso. Entendeu? Esse é o grande problema do advogado. O advogado, ele pensa que ele vai sempre ser pequeno. Então é sempre, ele só vai ganhar se eu ganhar. Mas, cara, não precisa ter essa mentalidade escassa. Seu escritório vai crescer. E aí, o cara que tá indexado na porcentagem, daqui a pouco ele vai estar ganhando muitas vezes mais do que você. Porque você tem custo. O cara não sabe pra onde ele tá indo, né? E aí, se ele não sabe qual a direção que o escritório tá indo, aí qualquer coisa é lucro, né? Aí o cara tá no desespero ali. Eu vou pagar percentual, vou fazer isso, aquilo. É o que você falou. Se o cara não tem um plano de crescimento, com uma métrica do que ele vai fazer pra crescer, como é que ele vai fazer pra crescer, ele vai sempre estar tomando uma decisão que não é a decisão mais inteligente, né? Exatamente. O que mais que você mudou lá, além disso? A implantação do próprio DigiSaque no início, né? Foi uma coisa um sistema de atendimento. Como você fazia lá antes? Cara, era meu celular. E dos sócios diários, dos associados? Exatamente. A gente não tinha prospecção nas redes sociais, né? No Facebook, no Google, Instagram. Então a gente começou a fazer Google Ads, fazer Instagram Ads, Facebook Ads. Eu lembro, você fez com o Edu, o Google Ads há muito tempo. Só pra lembrar aqui, um abraço pro Edu. Se estiver assistindo aqui, Edu, beijo pra você, Edu Mascarenhas, tamo junto. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O Igor tá rindo aqui. Deixa eu te falar uma coisa, prepara pro corte. Deixa eu te falar uma coisa. Um grande problema do advogado é ele adotar essa conduta dentro do escritório. Qual que é a conduta?
O cara tem milhares de clientes e aí o cliente fala no número do Igor, no número do Ezequiel, no número da Renata, no número do João, no número da Maria. Fica aquela bagunça. Na hora que você precisa ter uma informação, buscar uma informação, você não encontra a informação. Ah, eu falei com fulano, falei com ciclano. Filho feio não tem pai. Escritório de advocacia tem que ter um controle de todas as conversas do cliente. E o jeito mais fácil de você fazer isso é com uma plataforma multi-atendimento. Você vai colocar ali os números que você, porventura, tem no seu escritório. Você vai desvincular o contato do cliente com o seu número pessoal. Então, na hora que acabou o expediente, seja o horário que você entender, ou 18 ou 22 horas, tanto faz, acabou. O cliente não vai te mandar mensagem de madrugada. Se ele mandar, ele vai ser atendido no próximo dia, de manhã cedo. Você vai chegar, vai olhar a sua plataforma. Cara, é uma loucura, não entra na minha cabeça. Advogado que até hoje passa o telefone pessoal para o cliente e acha que isso é um diferencial. Existem raríssimas exceções, um cliente de alto ticket, etc. Mas em se falando de uma advocacia de massa, de uma advocacia de volume, é uma loucura você passar seu número pessoal. Vai acabar sua liberdade, vai acabar seu sossego. Então, se você tem uma plataforma multicanal, você consegue ter tudo ali num banco de dados, todas as conversas, não vai ter nenhuma conversa perdida, você consegue ter muito mais organização e consegue delegar para quem de fato tem que resolver aquele problema. O cliente precisa de um boleto, ele não tem que pedir para o peticionador. O cara que está fazendo agravo de instrumento, ele não tem que parar para pegar uma segunda via de boleto. Quem tem que fazer isso é administrativo. O cara que tem que tirar uma dúvida de agravo, ele não tem que pedir fulano do administrativo para entrar em contato com o cliente. Ele mesmo entra ali e pergunta pro cliente. Então, uma plataforma de multi-atendimento ajuda muito nisso. Tenho certeza que te ajudou bastante também. Demais. Era, como eu falei, era tudo em cima de mim, né? Sim. Hoje, poucos clientes que têm meu número Só pessoal. aqueles estratégicos. Só os estratégicos. Sim. Cara, eu fico muito feliz, porra, de ver essa mudança toda. Mas e de grana? Me conta aí. Quando que começou a virar o jogo? No começo foi difícil? Porque a galera não entende, né? Advogado acha que vai entrar no digital e que no dia seguinte tá milionário. O cara fez 5 anos de faculdade, né? Trabalhou pra um monte de gente, um monte de tempo. Aí o escritório físico dele demorou pra começar a engatar. Por que o digital não tá dando certo aqui no segundo mês? Exatamente. Depois que a gente definiu a área de atuação no digital, né? Seria imobiliário. A gente começou a procurar qual produto que daria para escalar. Uhum. E isso foi um desafio. Porque a gente estava fazendo Google Ads, Instagram, Facebook e atirando para todo lado. Então, que é um erro comum. Erro também. Então, o cara acha que tudo que ele faz no offline ele tem que trazer pro digital. Eu tinha landing page de uso capião, de inventário, de despejo, de você pensar de reintegração de posse, de regularização de imóvel. Tinha várias landing pages de vários assuntos, rodando vários criativos, rodando... Mas, enfim, era um teste, né? Então, a gente colocou dinheiro nisso, claro, né? A gente perdeu dinheiro também, faz parte do jogo. Né? E no primeiro ano, diga assim pra você, 2021, eu acho que foi um ano pra organizar a casa, estudar marketing, entender um pouco como funciona. Caiu o celular. Pega lá, não tem problema não. Entender um pouco como funciona e testar quais produtos que poderiam escalar no online. E nessa área é muito difícil. Porque é uma área que ela é muito... Uma palavra que você não gosta, mas eu vou falar. Que ela é muito artesanal. Porque não tem casos idênticos. Quando se trata de imóveis, tem que analisar matrícula, tem que analisar contrato, tem que analisar os documentos. Então não é uma coisa que você... Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, como algumas áreas você pode fazer, entende? Sim. E isso pra gente foi um desafio. Até que a gente achou um produto, que é o distrato imobiliário, que esse sim é Ctrl-C, Ctrl-V. Porque é praticamente igual para todo mundo. Então dá para escalar. Cobra inicial? Hoje a gente cobra um ticket inicial. Uhum. Depende muito do cliente. A gente não deixa o cliente escapar. Se ele falar assim, olha, eu não tenho como pagar nada, quero pagar só no final, a gente aumenta o percentual, né? É no final e cobra mais caro. Mas a maioria a gente tenta cobrar ticket inicial, parcelar em 6 vezes no boleto, às vezes 8, 10, entende? Sim. E hoje a gente consegue fazer uma escala disso. Hoje é o pãozinho quente da casa. Hoje é o pãozinho quente da casa. E tudo pelo digital. Distrato, tudo pelo digital. E é interessante, né? Eu acho que as pessoas da própria cidade recebem esse patrocinado, né? E começa a te ver como autoridade naquilo. E vai lá pessoalmente fazer o distrato também, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Você sentiu, por exemplo, como que foi a tua prospecção para outros produtos que vieram através desse produto? Então, através do... É o ricochete. Porque eu quero te ouvir, mas que eu ia falar o seguinte. Na minha área tem vários produtos que são commodity,
Fala, pô, mas eu vou vender isso, é commodity. Mas o cara que precisa disso, não todos eles, Dá um exemplo né? aí. Vou dar um exemplo. Marca. Cara, registro de marca é commodity. Muito fácil de fazer, muito rápido de fazer. Todo mundo faz. Tem cliente que eu cobro um valor alto porque o meu registro de marca envolve uma pesquisa, eu adiciono valor. Mas se o cara quer só a marca mesmo, eu cobro mais barato e faço. E não tem o menor problema com isso. Por quê? De novo, onde tem valor, preço não é um problema. Se eu faço um bom atendimento, e não é nem falando do artesanal, né? Porque mesmo quando a gente fala que tem alguma coisa que é artesanal, dá pra ser um artesanal que pode ser repetido desde que você tenha checklists e processos e formas de fazer. Ah, cada casa é diferente. Beleza, mas vai ser escalável no sentido do estudo. Ah, Sim. tem 8 horas de estudo, 2 horas de estudo, 1 hora de estudo. Mas a questão é assim, eu vejo isso também, que às vezes as pessoas ficam um pouco... É um receio que eu tinha. Falei assim, pô, mas eu vou me vender só como um cara que registra a marca? A hora que o cara entrou no teu radar de marca, imediatamente depois que você registrou a marca, falou, e aí? Como é que estão os seus contratos? Como é que tá o seu modelo de negócio? Como é que estão os seus fornecedores? Depois que você entra no cliente, aí vai do teu talento, né? Você consegue vender uma série de outros serviços, de consultoria, que agrega muito mais valor, né? Então não ter medo de trabalhar com o que é commodity, não ter medo de trabalhar com aquela... mas é uma ação escalável, como é que eu vou fazer? Cara, entra na ação escalável e aí, sei lá, você vai pegar 100 clientes, desses 100 clientes, 10, 5 vão virar um cliente de altíssimo ticket, por exemplo. Sim. Cliente que você vai levar pra sempre. E outra, e digo mais, tá? Cara, isso vai muito da habilidade, e aí, óbvio, né? Vai de cada advogado, mas vai muito da habilidade do advogado em se fazer indispensável para aquele cara. E muitas vezes você entra pela porta de entrada por um produtinho barato, mas você se torna uma espécie de conselheiro da empresa daquele cara, de conselheiro da atividade operacional daquele cara. Porque ele vai te enxergar não mais como o cara que fez o registro de marca, mas como o cara que agregou valor para toda a operação dele. Isso Como que especialista em propriedade intelectual. Isso que eu ia Que dizer. viu uma série de problemas que ele poderia solucionar. Eu já tive cliente lá que fechou conosco a ação de extrato e que depois veio, mas vocês também fazem família? Fazemos. Vocês também fazem indenização de consumidor? Fazemos. Entendeu? Então, assim, mas o que faz esse cliente ele retornar? O atendimento. Sim. O atendimento. Eu acho que o que diferencia muitos advogados uns dos outros é o atendimento. E como é que era seu atendimento antes da mentoria? Já era Cara, bom? Era bom. Tipo a gente assim, sempre teve um... Estamos fechando já. Tô brincando, vou contar só essa aqui, pode? Qual? O Igor, uma vez, não lembro o que foi, mas uma funcionária sua, você até mandou ela embora, eu acho. Uma funcionária sua. O cliente chamou, era tipo 17h40. Lembra disso? Ah, sei, bem no início. O cliente chamou umas 17h40, aí ela respondeu assim: hoje já estamos encerrando, mas amanhã à tarde, eu entro em contato. Eu queria matar o Igor. Eu falei, ô Igor, você paga 5 contos de mentoria, que na época era 5 contos, tá? Hoje é 15. Você paga 5 contos de mentoria na hora que o cliente chega. Nós estamos aqui na peleja pra ele chegar. Na hora que ele chega, a sua funcionária dispensou o cara. Então, assim, são premissas de atendimento. Talvez tá servindo a carapuça pra muita gente que tá ouvindo. Mas, cara, são premissas de atendimento que você... Lembra daquela frase do Ricardo Eletro? É proibido perder venda. E na advocacia é a mesma coisa, irmão. Se o cliente te chamou, óbvio. Me chamou meia-noite, eu tô lá deitado com a minha esposa e tal. Não, aí beleza, né? É um caso à parte. Mas, cara, se o cliente chamou 18h01... Depende do valor também. Depende, né? Se for um ticket altíssimo, um high ticket. Então, Marcelo, aí eu vou te dizer como que eu resolvi isso. Porque isso também Porque isso é cultura de funcionário. É isso é uma das dores, né? Você não pode... Da meia-noite, o cara fala, Gabriel, resolvi vender a empresa. Você não pode obrigar o funcionário a ficar até mais tarde. Né? A não ser que você dê uma bonificação, etc. Como de fato que a gente eu convido. dá lá. Mas gostaria de ficar o que eu fiz lá no meu caso, né? Lá nós somos 1 hora a menos do que São Paulo. E eu rodo muitos criativos em São Paulo. E o que eu percebia? Que dava 6 horas da tarde, 5h30, vinha muita mensagem. É porque o cara saiu do trabalho. Exatamente, porque lá em São Paulo já era 7 horas. Né, 7h30, o cara já tava chegando em casa, hora que ele tava e a maioria é o horário do Instagram, né? O cara senta no sofá e vai mexer no Instagram. E sabe qual que é a questão? É que a maioria esmagadora dos advogados já baixaram as portas. O que então que eu fiz? Diminui. O que eu fiz? Alterei o horário de trabalho. Entendeu? Sim. Então hoje a gente encerra às 18h30. Sim. Né? Então, aqui a gente encerra às 22, cara. A gente consegue ter tempo para poder atender o cliente. Fora que a gente tem o bot, né? Que também faz aquele atendimento inicial e deixa o cara retido lá pra poder ser conversado. A gente não encerra nunca. 24 horas. Full time Tem outros fusos ainda pra ajudar.
Não, o cara que time trabalha, service. o cara que mora em Dubai, né, é complicado. Mas, cara, eu acho que... E aí, como que tá hoje o atendimento? Hoje você prega muito isso lá no seu escritório, de focar no atendimento? Exatamente. Você treina os colaboradores com frequência? Como é que é? A gente treina, eu sou chato com isso, né? Eu acho que o atendimento é o ponto-chave, né? Você tem que tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Se você vai em algum restaurante e você não é bem tratado, você não volta lá. Sim. A mesma coisa é a advocacia. Então hoje a gente cobra muito isso da nossa equipe. Hoje eu tenho uma moça que fica só no comercial, ela só faz isso, entendeu? O que você tá rindo? Tô lembrando que a gente foi almoçar. E aí Eu a gente lembrei disso agora, você a gente tava acredita? esperando a picanha, Pois é. fazia 20 minutos. Aí apareceu um cara, o Marcelo falou: ô, a picanha não vai vir, não? Não tem picanha, não? O cara falou: tem muita picanha, tem até 100 quilos de picanha. E saiu andando. Eu fiquei puto. A falei, mesa "Caralho, irmão." ficou empolvorosa. Não vamos pagar os 10%, vamos demitir, chama o metro e tal. A reclamação não tinha acabado, o cara tava O cara voltando tava com a picanha. Com 2 quilos de picanha, 2 Aí, espetos. não, aí o metro chegou. ele voltou, né? Voltou. O metro chegou, aconteceu, o que foi e tal. Já tá resolvido já. Exatamente. Não, Resolveu. porra, mas você vê, o funcionário, ele, no primeiro momento, ele causou ali um espanto no cliente, porque nós ficamos puto, mas depois ele trouxe a solução. Então, o que isso deixa de lição pra gente aqui? Pra gente já encaminhar pro final. O cliente quer a solução. Exatamente. É isso aí. O atendimento é a experiência do cliente. Quanto melhor for essa experiência, melhor vai ser seu valor, seu preço, enfim. A experiência daquele cara como um todo. Mas ele quer o resultado. O cliente quer o resultado. Então a gente vê que muitas vezes os meios não interessam. O que interessa é o fim pro cliente. Tem Você quanto falou tempo isso, aí? você falou isso do resultado, eu vou só fazer uma observação, cara, que é o Você lance tem o tempo do... que você quiser aqui, papai. Às vezes, igual você falou, tem casos que não tem o que ser feito. E o cliente, muitas vezes, ele tá ciente ou não tá ciente disso. E parte do trabalho da advocacia é fazer o cara se sentir defendido. Não é você entregar a vitória da ação, a indenização milionária, é ter alguém que de fato defendeu os interesses Resolve dele. com o meu advogado. Exatamente. O cara quer sentir... Por que significa advogar? Falar em nome de. Se você oferece isso pro seu cliente, se ele sente que ele tá sendo protegido, que tem alguém cuidando dos interesses dele, é importante a vitória, é importante o bom trabalho, mas isso é essencial também. Sim. É a ideia do... De novo, falando de marketing, é a ideia do inimigo em comum. Vamos regaçar o cara que tá te arregaçando. E eu tô contigo nessa briga. O que você queria falar? Você perguntou quanto tempo falta. Não, porque pra saber, né? Não, tá em casa. Fala aí, então, Então, pra assim- resume a sua transformação do analógico pro digital. O que o Igor se transformou, o que o Igor era antes, o que o Igor é hoje. E o que você fala pra quem tá querendo se transformar? Então, Marcelo, a primeira coisa é mudar o mindset. Não adianta você ter aquele mindset de dinossauro lá de trás, entendeu? O que não vai dar certo, aquele mindset é pessimista, que não vai rolar. E o ambiente? Entendeu? É importante? Muito também. Eu me lembro que na primeira turma da mentoria, na primeira turma eu fiz uma parceria lá com o caso de bancário lá com Sim. o Valdeci, né? Sim. Que praticamente pagou a mentoria por Beijo. muitos anos. Né? Valdeco, beijo. É isso aí, Valdeci. Um abraço, viu? VR, Então, tô orgulho de você, irmão. Fiz amizades, né? Fiz parcerias, né? Cresci demais como pessoa, como profissional. O meu escritório também, Como né? líder. Como líder também. Tive que mudar muito a mentalidade minha. Ainda tenho algumas que eu preciso mudar. Gente. Isso é uma Sofreu. construção. Sofreu muito bullying do Marcelo. Sofri Sofreu. muito bullying do Marcelo, vários bullying do Marcelo. Mas Mas é foi com bom, carinho. cara. Sim, não, porra. foi bom. Sim. Às vezes A gente não tá acostumado às com uma ve- advogada, né? às Muito vezes- salto alto. Viu, Avelar? Às vezes o seu mentor, ele tem que te falar coisas que você não quer ouvir para que você levante da sua Sim. acomodação e Sim. tome as rédeas do que tá acontecendo. Primeiro, porque E- você pagou por isso. Exatamente. E segundo, porque ninguém mais do que eu quer o seu resultado. o eu sou o cara Marcelo, que mais ele quer me o seu xingava nas cal, falava um monte de coisa, mas assim... É por causa dessa aqui da comissão que vocês ouviram no começo do Eu podcast. nunca tá vendo? levei isso pro lado pessoal, porque eu tinha certeza que o que ele tava fazendo era Só pra não mudar meu mindset. Só não veio no meu casamento. Entende? Esse filho da puta. Mas Tô brincando. O motivo era nobre. Era nobre. Mas não veio. Foi convidado, tá? Senão vocês estão assistindo Até hoje eu Faz arrependi. Faz o corte do Marcelo reclamando e o Igor quieto, assim, pra parecer que não tem desculpa. Até hoje eu arrependi de não ter vindo. Perdeu a festa. Entendeu? Mas E não vai, assim, infelizmente não vai ter outro. é, Só vou Nas casar uma bodas, nas bodas. É. o que eu tenho pra dizer de quem quer entrar é assim: primeiro tem que entrar logo, não ficar ensaiando. Eu vou ver, não sei o quê. Cara, a hora é agora. A hora é agora. Se você ficar esperando, você nunca vai entrar. Não tem momento certo, não tem momento adequado. A hora é agora. Primeira coisa, entra. Segundo, tem que executar. Exato. Né? Tem que executar. Não adianta você só passar pela mentoria ou
a mentoria, só passar Só comprar por você, a mentoria. né? Tem que assistir as aulas e tem que executar. Terceiro ponto, não é da noite pro dia. Ninguém vai fazer 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão da noite pro dia. É uma construção que vai ter que pôr dinheiro, dentro de cada possibilidade de cada um, né? Mas o resultado é certo. Não tem como dar errado. Se fizer tudo certinho, do jeito que você ensinou pra nós lá, não tem como dar errado. Eu bati a cabeça um pouco no início, mas faz parte do jogo. Quando contratou a SAF Marketing, resolveu. Também ajudou bastante, né? Inclusive, esse podcast aqui é um oferecimento SAF Marketing, a melhor agência de marketing especializada em advogados. Então, o link tá aqui na descrição. Entre em contato, faz a sua consultoria gratuita e com certeza a gente consegue te ajudar. Pra cima. Então, assim, agora nesse ano de 2022, entre offline e online, nós batemos 7 dígitos de faturamento bruto. Sim. Coisas que antes a gente nunca esperava bater. Né? Sim. Uma coisa impensável, né? E a gente sabe que a gente pode ir muito além disso. Cara, acho que essa é a coisa mais importante de fazer parte de um grupo. É trazer pro seu universo a possibilidade. Se você não convive com pessoas que estão aonde você quer chegar, aquilo não existe a possibilidade de você alcançar porque não existe no universo. Tem uma história um pouco triste, mas ela ilustra muito dessa situação. Trabalhei bastante tempo com cinema e tinha um produtor famoso, Brasil, chegou a ganhar alguns prêmios lá fora e ele nasceu numa periferia de Guarulhos. E aí ele fez uma entrevista, ele abriu hoje uma instituição de caridade para ensinar as crianças de onde ele nasceu, para dar uma profissão. E eles fizeram uma entrevista lá com as crianças, com os adolescentes de 12 a 16 anos, assim. E uma coisa acima de 70% dos adolescentes... Pode continuar. Acima de 70% dos adolescentes, o sonho dos caras era ser motoboy. Não tem nada de errado em ser motoboy. É uma profissão honrada pra caramba. Na cabeça do menino, ele tá pensando, pô, o cara tem a moto, ele pode levar a moça pro baile, ele tem trabalho, ele tem uma profissão digna. Aquele é o universo do qual ele participa. E aí o trabalho dele é justamente expandir esse horizonte, né? E na advocacia é a mesma coisa, cara. Enquanto você convive com as pessoas que estão pensando só dentro daquele universo fechado, você se fecha... Cara, a gente tava em Dubai, no iate. Sim. É que... Dezenas de pessoas num iate em Dubai fazendo um evento com palestra em inglês. Sim. Quando que isso existia 5 anos atrás? Mas, Gabriel, é porque a maioria foi programada na faculdade com a mentalidade de escassez. Mas e vou te falar uma coisa, Tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente fala que a faculdade tem que ensinar mais, tal. Só que essa porra aqui não é pra todo mundo, não, cara. Ser CEO de um escritório, ser empreendedor, gerir milhares de clientes, centenas de funcionários, pagar imposto pra caramba, tomar paulada, isso não é pra todo mundo, não, cara. Porque não é só a parte boa, né? É a dor de cabeça do crescimento, né? É a dor do parto do crescimento. Igão, deixa uma mensagem pra galera que vai se inscrever agora no Desafio Advogado Milionário, dias 9, 11 e 12 de janeiro. E dia 16 a gente vai abrir a turma 8 de mentoria. Você que tá desde a turma 1. O que você diz dessa oportunidade pra galera aqui, ó? Bom, pessoal, então, tô aqui no SAFcast participando, tô com o Marcelo desde a turma 1. Hoje a minha posição no digital é direito imobiliário. E para você que tá querendo fazer a mentoria em janeiro ou pensando em fazer, a única coisa que eu posso responder é assim, faça o quanto antes. Faça porque o bonde tá passando e você tá aí esperando, né, sem pular para dentro. Então pula para dentro, faça a mentoria, execute o que aprender lá dentro, faça network, faça parcerias, que é ouro também isso, entendeu? E eu posso, assim, garantir de quem já tá há 2 anos com ele, né, Marcelo? 2 anos? 2 anos. Posso garantir que o investimento retorna. Se o investimento não retornar, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Ou não tá executando, ou não, enfim, né? Mas retorna. E retorna dobrado, triplicado, multiplicado por 10, retorna. Então, assim, tem que fazer. Pula pra dentro, vem com a gente que vai ser sucesso. É isso aí. Eu queria terminar a minha fala, né? Pode deixar os agradecimentos. Claro. Mais uma vez aqui, agradecendo ao SAF, a toda a equipe dele, ao Giovanni, ao Patrick, né? Que são meus parceiros também. Ao Gabriel, que tá aqui, já estamos junto aí, né, Gabriel? Já fomos pra Dubai, agora vamos pra Nova York em fevereiro.
comemorar o seu aniversário. Imagina, onde que eu imaginei na minha vida que eu ia pra Nova York com a turma de advogado. E hoje, cara, essa turma, assim, sinceramente, pra mim, são os meus amigos. Fui pra Dubai com eles também. Ganhei a passagem pra Ganhou. Dubai, passagem, hospedagem. Fui pra Dubai, lá no meio do deserto. Entendeu? Cara, coisa assim que eu tinha mentalidade de escassez. Sim. Não, isso não Não é pra mim, existia no não. seu Isso não é universo. pra mim. Exatamente. Entendeu? Você queria ser só o motoboy. Isso não é pra mim, mas ao contrário. Isso é pra mim e muito mais é pra mim. E vou chegar lá. É isso aí. Essa que a gente muda o mindset. É isso Bom, aí. agradecer a todos que estão aqui me ouvindo, principalmente aos meus sócios que estão no Mato Grosso. Já falei no início, falo aqui de novo, ao Ezequiel, a Renata, a minha família, a todo mundo, a Deus principalmente, né? É uma grande honra poder sentar aqui no SAFcast. Espero voltar mais vezes com outros assuntos que a gente pode contribuir, crescer e contribuir, né? Sempre. É isso. Esse é o nosso lema. Muito obrigado, de verdade. Tamo junto. Esse foi mais um SAFcast. Você encontra as redes sociais do Gabriel, do Igor e também a minha na descrição do vídeo aqui no YouTube. Se você tá assistindo pelo Spotify, vai lá no meu Instagram, @MarceloSaf. Você vai encontrar muito conteúdo para executar amanhã no seu escritório e começar a viver essa vida que a gente tá falando aqui. Tamo junto e é só o começo.